Muito bem, você que acompanha Itamar Gonçalves no YouTube, no Instagram, Itamar Gonçalves SP, a gente sempre tem um conteúdo interessante para você na região metropolitana de Jundiaí e até um pouquinho fora desta região, sempre. Política, ouvindo a população, obrigado por curtir, por acompanhar, compartilhe também, se inscreva no canal, tá bom? Hoje a nossa convidada no Bastidores da Política é, claro, evidentemente uma política da cidade de Valinhos, a prefeita Capitã Lucimara. Vamos conhecer um pouquinho da história da prefeita Capitã Lucimara, como ela ingressou na política, como é que era a cidade de Valinhos, como é que está a cidade de Valinhos e o que ela pretende para o futuro de Valinhos. Então você de Valinhos, fique bastante atento aí. Capitã Lucimara, muito obrigado, fiquei muito contente, satisfeito mesmo. A gente sabe das agendas dos prefeitos, são agendas bastante extensas, não tem hora para nada. E você conseguiu, a senhora conseguiu aí esse horário para participar desse podcast, que é levar informação, utilidade pública às pessoas. Tudo bem, capitão? Obrigado, viu? Tudo bem, Itamar. Bom, primeiro é uma felicidade, uma satisfação poder estar aqui, a gente conversar um pouquinho. Cumprimento a todos que nos assistem, né? E é uma correria. A gente estava comentando, né? Que dia que a gente trabalha menos são 12 horas por dia. Então, a gente já está à noite, né? E amanhã, bem cedinho, a gente está de novo Eu gosto de ouvir isso, porque isso retrata um pouco de dedicação já. As pessoas que passam por aqui e os prefeitos da região têm essa característica. Começa muito cedo, não tem hora para acabar. Está assim a vida da senhora nesse momento? Exatamente. Tá vendo? É a vida, tem gente que acha que ser prefeito é fácil, né? Só ir lá, vai no gabinete e vai embora para casa. E é totalmente diferente, é disso que a gente vai falar nesse podcast, não é isso? Perfeito, exatamente. Então conta pra gente o que aconteceu com a Capitã Lucimara, 23 anos, né, na Polícia Militar? 23? Quase 23 anos. Quase 23 anos, Valinhos, Vinhedo, desses 23 anos, acho que alguns anos no Corpo de Bombeiros. Aí, de repente, você virou para o lado da política, quis ser prefeita. O que aconteceu? Qual foi a sua leitura da cidade? Isso é importante dizer, você já tem uma experiência de comando, inclusive, né? Você era capitã da Polícia Militar, uma grande experiência. Aí, de repente, você olhou para a cidade e deu um estalo, o que aconteceu? Sim, olha, Itamar, eu saí, na verdade, eu sou nascida na cidade de Marília, né? Eu saí da cidade de Marília, né? Passei no vestibular, Academia do Barro Branco, tinha 18 anos de idade, 18 anos. E fui estudar em São Paulo, fiz Academia do Barro Branco, depois fiz especializações, né? Nesses quase 23 anos que eu fiquei na Polícia Militar, eu fiquei 9 no Corpo de Bombeiros, tive a felicidade de trabalhar em Campinas, em Sorocaba, em São Paulo. E os últimos 5 anos, né, quando fui promovida a capitã, eu fui comandar o policiamento na cidade de Valinhos e Vinhedo, né? Então, os últimos 5 anos da minha carreira, eu fiquei comandando o policiamento de Valinhos e Vinhedo. E aí, para que a gente tivesse conquistas reais, né? A gente fez o diagnóstico da segurança pública e das condições dos policiais, das necessidades, e era inevitável que nós fizéssemos contatos políticos lá para conseguir, tanto em Valinhos quanto em Vinhedo. E foram diversas as conquistas na época, né? Para os policiais e para a segurança pública. A partir daí você foi ingressando para esse lado, foi conhecendo a cidade, entendendo os problemas, foi por aí? Exatamente. Eu comecei a conhecer a fundo os problemas, tanto de Valinhos quanto de Vinhedo, assim, com profundidade mesmo. E aí, algo, né, que já foi brotando, parece que vai brotando no coração da gente, que assim, na Polícia Militar, a gente trabalha muito com as consequências, né, às vezes da omissão do Estado. Então, assim, faltou uma estrutura de educação, faltou uma estrutura de desenvolvimento econômico. Infelizmente, às vezes as pessoas vão para o crime. E a gente está ali só cuidando. A gente brincava que era enxugar gelo, né? A gente está cuidando. Depois do que acontece, é muito ruim, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente começou a observar, né, trabalhando já com uma proximidade com a política, tanto de Valinhos quanto em Vinhedo, que ali na política, de fato, é onde a gente pode trabalhar as causas, onde a gente pode curar as causas, ajudar a curar a sociedade, né, implementando políticas públicas, fazendo implementos importantes na educação, na saúde, desenvolvimento econômico, trazendo oportunidade para as pessoas. Então, assim, isso me encantou, essa possibilidade me encantou. E aí eu falei assim, por que não, né? Ótimo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que nos acompanha, principalmente em Valinhos. 2 coisas. Academia do Barro Branco, quando fala assim, não pode deixar passar. Isso é nível máximo. Você fala de USP, Academia do Barro Branco, é só gente extremamente inteligente, comprometida e focada, formada na academia. Um outro detalhe que eu quero destacar. Os prefeitos aí, o Mangini de Cabreúva, o Miguel Haddad aqui de Jundiaí, agora suplente deputado federal, o Rodolfo, que é de Várzea Paulista, e o Luiz Braz de Campo Limpo, falam muito de acolhimento. E você, a senhora, falou algo muito importante, que sentiu no coração. E é isso que eu quero despertar no podcast, para que as pessoas entendam. A política não é mais a arte de defamar o próximo.
a arte de falar mal dos outros, a arte de criar calúnia, a arte de, agora no momento que a gente tem, de fake news. Então as pessoas, se criam fake news para o outro para se promover. E a gente está falando aqui de coração. A partir daí, vamos resumir a história. Você entrou, foi candidata, naquela divisão, houve aí um percentual de divisão de votos, você foi eleita, a senhora foi eleita prefeita. Como é que foi? Não tinha experiência. Né? Eu dizia isso, inclusive, nas narrativas. Essa moça é bonita, é sorridente, fala bem, vai ganhar a eleição, mas não tem experiência. Como é que foi o primeiro ano? Eu estava errado? Não teve aí tem que se preocupar, como é que eu vou fazer? E teve pandemia, né? Sim, nossa, Itamar, assim, olha, a gente teve uma experiência de 23 anos em gestão pública. Então, toda a parte de legislação, a parte de direito administrativo, da administração pública em si, a gente teve uma grande tranquilidade. Ótimo. Mas o que me surpreendeu aí, tem algumas coisas que a gente precisa pontuar e separar. Primeiro, a gente assumiu o governo, né, em 2021, no meio de uma pandemia. Isso foi uma dificuldade imensa. Terrível. Fora isso, Valinhos, naquele período, ela não tinha estrutura administrativa, tinha caído a estrutura administrativa. O que significava dizer que eu tinha o chefe do executivo, tinha uns secretários e não tinha nenhuma estrutura hierárquica abaixo, eu não tinha diretor, não tinha coordenador, não existia isso. O que sem base de trabalho. Exatamente, o que tornou muito difícil, né? Então, assim, aí eu tenho que aqui enaltecer o trabalho dos servidores públicos e de todos os guerreiros que entraram com a gente ali no primeiro ano, que a gente estava com uma crise sanitária, né, que foi a pandemia muito grave, e a gente conseguiu administrar isso. Você sabe que o prefeito, vou interromper, de vez em quando eu vou interromper, porque é só assim, você vai me interrompendo aí também, porque senão o prefeito de Itatiba, Tomás Capeleto, eu tive no gabinete logo depois da eleição, e foi um dos prefeitos que falou: Itamar, a gente marcou horário, eu já o conhecia, e me atendeu, eu falei: Itamar, sou eu, a minha secretária, que é chefe de gabinete, é secretária, ela é tudo, não tinha ninguém. Aconteceu isso em várias prefeituras e as pessoas precisam saber que isso é difícil, né? Para quem está no governo. Não tinha ninguém, nenhuma estrutura. Exatamente, extremamente difícil, extremamente difícil. Então, teve essa grande dificuldade no primeiro ano. Mas o que acontece? A experiência que eu tinha, tanto de gestão de crises, porque foi uma grande crise, as pessoas, os profissionais que nós levamos ficavam, assim, era desafiador. Então, a gestão de crise, a gente teve essa experiência já que antecedeu a nossa vinda para a prefeitura, né? E a parte de gestão pública, isso, nossa, nos ajudou muito. Agora, a experiência política, né? Porque a gente tem a parte de gestão. A gestão, eu avalio que, ok, foi desafiador, porque a máquina pública ela é imensa, né? A gente está falando, por exemplo, só na educação são 50 escolas, sem contar as creches conveniadas e toda essa infraestrutura. 25% de toda a arrecadação do município vai para a educação. Nós temos quase 12 mil alunos na rede. E você precisava fazer um diagnóstico, ver como é que está a situação da educação, para ver o que precisava fazer para melhorar. Exatamente, em todas as áreas. Né? Quando a gente fala em como fazer um investimento, para onde colocar, todos os contratos, nós encontramos contratos extremamente obsoletos, nós encontramos assim, uma cidade que estava, a gente fala assim, na idade da pedra ainda, na questão de tecnologia. O que, por um lado, foi bom também, que nós encontramos um papel em branco para a gente poder implementar tudo que havia de mais tecnológico. Concomitantemente com isso, a senhora tinha aí a expectativa dos eleitores, a expectativa em cima da nova prefeita da cidade toda. Exatamente. Esse é um desafio. É um grande desafio, porque assim, quando a expectativa é muito alta e a gente chega e tem grandes desafios, as pessoas não têm tanta paciência, porque assim, de fato... Nenhuma, eu diria, né? O povo está muito ácido. É um desafio, foi um desafio. Então, a questão de gestão foi um grande desafio, mas a gente conseguiu implementar muitas coisas. A equipe, eu só tenho a agradecer, porque são excelentes profissionais. Hoje nós temos uma equipe brilhante, né? Que ajuda a administrar a cidade. E o desafio da política, né? Porque a gente está falando assim, da gestão. Agora, a política já é outro detalhe. E eu penso assim, olha, graças a Deus eu tive pessoas assim, muitas pessoas do bem. A gente teve uma assessoria muito grande, né? E a gente conseguiu fazer um intensivo, se adaptar e muito rapidamente... navegar no meio político com tranquilidade. Então, por exemplo, a relação com o legislativo, né, como a própria Constituição fala, uma relação independente, mais harmônica, a relação com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, tudo isso a gente passou a navegar e deu um cuidado, uma atenção especial. Mas eu estaria mentindo. E problemas batendo na porta. E problemas batendo na porta. Mas eu estaria mentindo se eu não dissesse que foi um intensivo, uma escola assim, muito intensiva, especialmente o primeiro 1 ano e meio, né? Foi mais ou menos o que eu previ. Eu não sou profeta, mas foi o que eu imaginei. Agora, dado tudo isso, essa situação,
quais foram as dificuldades que a senhora encontrou? O que estava mais crítico na cidade? Saúde, educação, infraestrutura, segurança? O que pegou ali? Na verdade, Itamar, eu penso que tudo. Era um todo. O que acontece? Por exemplo, a segurança. A segurança estava extremamente obsoleta. Todas as cidades já tinham convênios, já tinham monitoramento, já tinham entendido que não é possível fazer segurança pública só com um homem, né? Só com o ser humano. O ser humano é fundamental, mas o ser humano tem que estar treinado, tem que ter equipamento, você tem que ter tecnologia, você tem que ter interligação de banco de dados, você tem que ter estrutura de trabalho, entendeu? E não existia. Então, nós encontramos um quadro em branco e conseguimos implementar tecnologia, treinamento, agora aumentamos o efetivo, e tudo isso, né? Colocamos a central, nossa central de operações e inteligência, então, tudo isso, né, que eu chamo programa Olho Vivo, que faz com que a cidade tem uma muralha digital e quem entra nessa muralha é identificado e se cometer crime vai ser descoberto. Tanto é que 3 ou 4, talvez até mais indivíduos que já tinham mandado de prisão foram recolocados na prisão por essa identificação lá em Valinhos. Eles estavam, inclusive, de outros estados, eu me lembro disso. De outros estados, procurados pela Justiça por homicídio de outros estados. Pararam em Valinhos e foram presos. Olha, quando a prefeita fala que estava tudo ruim, você pode imaginar, não está exagerando, sabe por quê? Eu vou te dar um dado para comprovar isso, capitã. O prefeito da época, que era Oreste, ficou em terceiro na votação. Então, a rejeição da população, quando a rejeição é muito grande, demonstra que a demanda também é muito grande, em todas as áreas. Segurança foi uma área que a senhora conseguiu melhorar, informatizar a prefeitura, o que auxiliou também o sistema não só de educação, mas de saúde. Fala um pouquinho sobre isso. De todos. Nós implementamos o Valinhos 360, que basicamente é um Valinhos sem papel e tecnológico. Então, nós trouxemos, identificamos, né, fizemos o diagnóstico muito rapidamente e começamos concomitantemente, ao mesmo tempo, diversas ações. Então, por exemplo, trazer a internet, imagina só, em 2021, era via rede rádio. Era via rádio. Então, imagina a qualidade disso, como era, né? Era uma dificuldade imensa. Então, colocamos internet, banda larga, de alta qualidade, alta velocidade, em todos os próprios municipais. Fizemos a implementação de computadores em todos os locais que eram necessários, colocamos computadores para que existisse ferramenta de trabalho, é muito básico isso. E aí implementamos todos os processos digitais. Então, hoje, nós completamos cerca de 100 dias com os processos digitais. O que significa dizer que, antes, para a população ter uma interface com a prefeitura, ela precisava ir na prefeitura. Agora não. Ou fazer uma ligação. Agora não, ela pode pegar no celular dela, entrar no site da prefeitura e fazer um protocolo de corte na ouvidoria, de corte de árvore, fazer o que for necessário. E hoje não, ontem, né? Essa semana, né, nós conseguimos ver o que nós já havíamos encomendado, porque nós implementamos também o Sistema E-Cidadão. E o Sistema E-Cidadão de certa forma, essa interface também, porque é o cadastro, é o banco de dados de todo morador de Valinhos. A gente está no século XXI, né? Tem que ter. Exatamente. Como que é possível, Itamar, a gente fazer gestão pública sem a gente saber para quem a gente está administrando? O que o cidadão precisa? Quantos diabéticos eu tenho que usam o remédio, retiram o remédio na Secretaria da Saúde? Como eu faço a gestão sem saber como é a composição das famílias? Quantas pessoas hipertensas têm? Quem utiliza esporte, cultura? A gente começou a fazer todo o cadastro, descobriu que tinham muitas pessoas de outras cidades que utilizavam esporte, cultura em Valinhos, ou seja, está onerando o poder público. Não acontece mais. Não acontece mais, a gente já readequou isso, né? A gente não quer prejudicar ninguém, mas assim, os recursos de qualquer município, de quaisquer municípios, eles são limitados. Então, se a gente quer implementar, por exemplo, uma cultura como nós temos, com aulas de violão, de jazz, de guitarra, de todos os instrumentos, de artes, de dança, isso é custoso para o município. E é para o munícipe, é para quem arrecada em Valinhos, é para quem mora, paga IPTU e tem a sua vida em Valinhos. Então, são os prediletos, né? Eles é que têm que ter o serviço de qualidade. A prioridade é para eles. Unidade básica de saúde é a mesma coisa. Nós temos exames, cirurgias eletivas, multirões de todas as áreas. Fez um zero-fila, isso? Fez um zero-fila de oftalmologia. Exatamente. Teve o de mamografia, que é Outubro Rosa, foi feito também. Sim. A saúde, o que aconteceu, Itamar? Todos os municípios passaram por isso. Nós tivemos 2 anos de pandemia em que
saúde ficou parada. Então, a gente só pensava em Covid. Exatamente, só se pensava em Covid. O que aconteceu? Cirurgia eletiva, da catarata à vasectomia, tudo ficou parado. Ninguém fazia mais nada. Quando voltou a pandemia, cessou e a gente começou a voltar a exames, cirurgias. Primeiro, assim, infelizmente a gente teve uma gravidade, um agravamento de diversas comorbidades, né? Então, a pessoa às vezes tinha uma hipertensão antes da pandemia, virou um AVC, né? A pessoa tinha só até atender, até fazer o exame, exatamente. já então, vai a pessoa piorando. tinha uma gastrite antes da pandemia, depois da pandemia virou um câncer de estômago. Então, assim, as doenças se agravaram, o que agravou ainda a responsabilidade do poder público em fazer os exames para fazer o diagnóstico, fazer o tratamento, entregar o remédio para esse munícipe. E tudo isso nós focamos com indicadores agora para conseguir entregar esse serviço de qualidade para a população. É desafiador, mas nós estamos trabalhando muito. E recentemente, falando em remédios, você aumentou o número de remédios que atende a população, melhorou o local, isso já faz tempo, né? Não, a mudança de local foi recente, né? Foi recente, foi ano passado. A mudança de local aumentou o volume, o número de remédios que atende e esse sistema de informatização auxiliou as pessoas. Um local mais fácil, com mais agilidade, é isso? Sem dúvida. Uma coisa que eu estava só para concluir, nós implementamos o Sistema e-Cidadão, que faz parte do Valinhos 360, que é a informatização, digitalização, é gerir com indicadores, é ter interface com a população. E eu, quando implementou, eu falei assim, eu quero um aplicativo, né? Vários municípios têm esse sistema, Vinhedo tem, eu acho que aqui Jundiaí tem isso. Mas eu falei, não, eu quero um aplicativo que o cidadão baixe no celular dele, entre e fala assim, eu quero marcar uma consulta, entra lá. Jundiaí tem. Eu quero, então, em Valinhos, tudo. Em não tinha. Aí a gente conseguiu agora, a gente viu, né, o aplicativo está praticamente pronto, e com esse aplicativo, a pessoa quer pedir uma poda de árvore, quer informar um problema na parte hídrica da cidade, né, de infraestrutura de saneamento, ou quer fazer uma inscrição para uma aula de violão, ela vai entrar no aplicativo e fazer. E a gente do município vai ter todos os indicadores, né? Então, isso é muito importante, é fundamental para fazer. Por que a sua fala é importante? Por que o podcast é importante, esse bate-papo, gente? Porque a maioria das pessoas não tem essa visão, não sabe, não faz ideia de como funciona. O que as pessoas entendem? Por exemplo, deixa eu passar para outra parte aqui. A cidade de Valinhos me parecia uma cidade largada, abandonada, suja, cheia de buraco, e tem muita reclamação. Mato, buraco na cidade toda, e a senhora tratou de já começar a mudar essa realidade. Eu previ que isso ia começar a acontecer esse ano, e mais uma vez eu acertei aí, que é renovar contratos, fazer o recapeamento, fazer asfalto e fazer as praças, os jardins e praças, aí isso a senhora está fazendo esse ano, fez bastante esse ano, a percepção da população com relação, melhorou, porque as pessoas parecem que só enxergam isso também, né? Sem dúvida. O que acontece, Itamar? Eu penso que na gestão pública 2 coisas são fundamentais. Primeiro, a coragem para a gente mudar algumas coisas que precisam ser mudadas. Segundo, a vontade de fazer isso, né? Porque às vezes você fala assim, não, deixa do jeito que está. Muitos passaram lá e deixaram da forma como estava. Então, eu vou dar um exemplo, né, quando a gente está falando de zeladoria. Existe um contrato de gestão, né, de zeladoria da cidade de muitos anos. Esse contrato era obsoleto, tanto no maquinário, então a tecnologia para você fazer a zeladoria de uma cidade mudou, melhorou, e o contrato não foi acompanhando. A cidade cresceu numa taxa muito acima da média do Brasil. A média do Brasil de crescimento, nos últimos 20 anos, foi 23%. Valinhos cresceu 63%. Então, assim, ela cresceu muito. A frota de veículos nos últimos 20 anos aumentou significativamente. A gente passou de isso dado do Detran, de 40 mil veículos para 106 mil veículos. É muito grande. Exatamente, é muito veículo circulando na cidade. E aí o contrato estava obsoleto, né? E assim, a coragem, a gente teve a vontade de mudar, porque a gente viu que precisava, e a coragem para ir lá e mudar. E quando a gente está nessa mudança de contrato, período de chuvas intensas, sol, chuva, a cidade ficou precisando. Você olhava e falava, poxa vida, o mato tá alto, me incomodava muito. Quando o novo contrato foi implementado, com mais tecnologia, com equipes mais específicas, com módulos, digamos assim, de raspadinha, que é aquela limpeza do meio-fio, de limpeza do sistema de água pluvial, né, de escoamento de água, drenagem de água pluvial, tudo isso, quando o contrato engrenou e ficou 100% funcionando, nós tivemos, e hoje o que nós vemos, é outra cidade. A gente tem flores plantadas, o mato está todo cortado, cuidado, a gente está fazendo bosqueamento de áreas verdes do município para que a população consiga aproveitar. E tudo isso, assim, me deixa muito animada, porque a gente olha e entrega na rua.
E assim, você tinha só respondendo, a questão do remédio. O remédio, o nosso obrigatório, era 160, a cesta básica obrigatória do município eram 166 medicamentos, né? Nós ampliamos para 186 medicamentos. E nós tínhamos um problema, nós identificamos um problema na questão de medicamentos. Primeiro, por falta de indicadores, as aquisições não eram certas, elas eram picadas e elas eram licitações de 6 meses. O que nós fizemos? Nós ampliamos, nós identificamos quais eram as necessidades dos medicamentos para comprar de uma maneira mais quantitativamente correta, né? E nós ampliamos o volume de compra, o que nos dá uma autonomia de 1 ano. Então, nós investimos esse ano de 2023 10 milhões em medicamentos. Ah, mas e o local de armazenamento? Pois é, também era um problema. Era uma escola antiga, um antigo SESI, que tinha o telhado todo com infiltração comprometido. Quando vinha a chuva, entrava, vazava, assim, virava uma cachoeira dentro do depósito de medicamentos. O que nós fizemos? Conseguimos um novo prédio locado que não vai ter mais desperdício nenhum de medicamento com problema de estragar com chuva, nada disso. E hoje esse centro de distribuição, ele tem mais de 15 milhões em medicamentos lá, né, para distribuição. Então a gente não tem, a gente também tem distribuição, entrega de medicamentos em todas as farmácias da UBS. Antes era dia sim, dia não. 2 UBSs com horário estendido. A gente inaugurou, a semana retrasada agora, em dezembro, nós inauguramos a farmácia 24 horas na unidade de pronto atendimento. Isso. Então, assim, quando a gente olha, eu fico muito feliz, porque eu vejo as coisas acontecendo. Os imediatistas gostam de ver as coisas. Eu tenho uma coisa que me chama muita atenção que a senhora faz, que é exatamente o seguinte. Eu vi alguns vídeos lá de Valinhos. O buraco está lá, a senhora foi lá. Seja um entroncamento, um buraco, o que precisa de recapeamento, a praça que está sendo feita, reformada. As pessoas, a senhora sente que as pessoas gostam um pouquinho disso, de ver a prefeita, no caso agora, junto, perto do problema. Isso parece que é necessidade de acolhimento mesmo das pessoas. Olha, todo o sistema que você teve que mudar, todo o sistema que você teve que fazer, toda a estrutura, gente, é uma cadeia de trabalho gigantesca para fazer as coisas acontecerem. O setor público já é, por si só, muito demorado. Mas quando a senhora se apresenta, quando a senhora vai, a senhora percebe que a prefeita veio aqui, às vezes o buraco ficou e a prefeita veio. As pessoas respondem de maneira positiva? Itamar, sim. E, na verdade, mais do que isso, bom, primeiro que eu adoro estar na rua, eu adoro. Assim, ótimo. O gabinete é importante, é fundamental, claro, a gestão acontece ali. Mas eu acho que a gestão também acontece quando a gente está na rua. Quando a gente está na rua, a gente vê a população, a gente sente o que é necessário. E mais do que isso, a gente fiscaliza, a gente vem, né, no meio militar, onde eu fazia isso, né? Então eu fiscalizava, eu fazia o trabalho de gabinete, mas eu fazia o trabalho de fiscalização e de apoio na rua. E isso é fundamental. Minha avó já tinha, né? Os antigos têm um ditado, né? Que é o olho do dono que engorda... O porco só engorda o olho do dono. Exatamente. É isso aí. É o olho do dono que engorda o porco. Isso. E quando eu tô na rua, eu falo assim, ó, gente, falo pro secretário, falo pra equipe, sempre com muita assertividade e educação, claro, mas assim, no final das contas, a culpada sou eu. Isso. Você errou, você fez errado e a culpa vai ser minha. Leva a culpa de então eu tudo. tô lá na rua para cobrar. Ontem mesmo, eu falei assim, ó, quero ir em tal rua que tá tendo recapeamento. Eu cheguei lá, tava parado. Mas foi de cima para baixo, assim. Gente, hoje já estavam lá acabando o recapeamento. Vocês estão vendo, gente? A prefeita aqui no início do nosso bate-papo falou que trabalha exatamente com o coração, sentiu no coração. Hoje tem a satisfação de realizar uma série de ações que modificam a cidade para melhor. E quando não vê que está sendo feito, fica ainda satisfeito e puxa a orelha de quem tem que fazer. Isso vocês talvez não soubessem. É importante essa aproximação. O cidadão tem que entender todo esse sistema que é um pouco demorado, evidentemente. A senhora falou de alguns números de escolas, são 50 escolas? São 50 escolas. Quantas escolas? Antes de falar das escolas, tudo isso, a cidade é muito grande, inclusive bairros aí que são... A senhora já conseguiu andar a cidade toda? O percentual dá para ter ideia? Como é que é isso? Como é que vai atingir essa demanda toda? Isso. Bom, andar a cidade toda e conhecer a cidade na palma da mão, isso eu já conhecia porque eu moro Não, mas lá. Eu digo agora como prefeita, a senhora conseguiu passar em vários bairros? Sim. E cada bairro tem uma grita. Exatamente. Cada bairro tem uma demanda maior, né? Alguns mais a parte de asfalto, por exemplo, a gente tem... O que acabou acontecendo? Eu imagino que com muitas cidades, né? As cidades foram se desenvolvendo e antes essa legislação, né, de fazer loteamento e tal, ela era muito branda para com o empreendedor. Então, o que acabava acontecendo? A pessoa ia lá, comprava um sítio, falava assim, eu vou fazer vou lotear isso daqui. Faz por conta própria. Literalmente, ela loteava, ela cortava em pedaços, né, em terrenos de 300 metros, e vendia. E a prefeitura que cuide, entendeu? É isso aí.
Hoje já não é mais assim. Hoje, para você ter um bairro aberto, você primeiro vem com a infraestrutura. O loteador faz um projeto, né? O proprietário da área, seja a prefeitura que vai fazer esse loteamento, por algum motivo, ou seja um particular, ele faz um projeto. Nesse projeto é exigido tudo. Então, a infraestrutura de saneamento, a gente verifica no Departamento de Água e Esgoto se existe disponibilidade hídrica, se existe disponibilidade de tratamento, né, de afastamento e tratamento de esgoto. Então, ele faz toda essa infraestrutura, ele faz asfalto, ele coloca o meio-fio. Regularização. Regularização, então sai tudo pronto. Hoje é assim, antes não era. E aí, o que acontece? Hoje, nós temos os resquícios. E falar o que tem que ser falado. Eu falo, colocar a cara lá e falar. Porque assim, eu chegar e fazer 1000 promessas, eu vou asfaltar, vou
humano. Exatamente. Acho que Jundiaí é o quinto ou sexto. São índices, assim, o estado de São Paulo estão os melhores. É índice, IDH de primeiro mundo. E a gente está falando de, basicamente, qualidade de vida. Desenvolvimento humano, né? Longevidade, educação e a questão de desenvolvimento econômico, questão de remuneração, salário. E Valinhos está em 12º. Tudo que passa de 0,8 já é considerado país de primeiro mundo. Valinhos é considerado país de primeiro mundo. Então, assim, o grande desafio é manter e melhorar. E aí nós tínhamos, né, em 2017, 19, foi feito o levantamento pelo IBGE, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que assim, é a soma de tudo que foi produzido na cidade. Estava na casa de 6,5 bilhões. 2019, 6,5 bilhões. Em 2021, nós conseguimos subir isso para 7,8 bilhões. Quando eu digo nós, é Valinhos, é o cidadão, todo mundo que trabalha em Valinhos. Produção total da cidade. Produção total da cidade. Então, isso assim, é uma conquista muito grande. Isso se traduz em qualidade de vida. Exatamente, é desenvolvimento. Então, é uma grande responsabilidade, né? E é uma notícia excelente. Significa que nós estamos no caminho certo em Valinhos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Você precisa entender aí em Valinhos, quando a prefeita dá esses números, são números gerais, a maioria da população acaba aqui não entendendo isso. Por isso que é importante a gente estar sempre mostrando, repetindo, falando de novo, compartilhando, para que você entenda. Qual é a renda per capita, mais ou menos? Dá para você ter ideia hoje de Valinhos? Está 3.600 e alguma coisa. Então, é uma renda per capita considerável. Uma renda per capita já considerável, com o IDH de primeiro mundo, o Índice de Desenvolvimento Humano de primeiro mundo. São dados importantes. Isso precisa prosseguir. Para a gente finalizar, prefeito, eu preciso fazer uma pergunta para a senhora. O primeiro ano foi de pandemia. Antes de finalizar, quando se fala de reforma tributária, gente, me lembra aqui o seguinte: o Stanislau Steck de Louveira, com mais 500 prefeitos, e o Luiz Fernando aqui de Jundiaí, estiveram em Brasília várias vezes antes da aprovação da reforma tributária, porque é a grande preocupação dos municípios. Pode ser boa para os empresários, para os comerciantes, ninguém entendeu, ainda tem um imposto aí que eram 5 impostos, transformou em 1, mas ninguém sabe a alíquota, se na redução ela vai ser maior ou menor. Mas o que se sabe, pelo menos, é que os municípios vão perder um pouco de arrecadação. É uma grande preocupação e tenho certeza que os municípios, os prefeitos vão continuar lutando para tentar fazer uma compensação nisso, porque já é difícil. Tudo que se produz, em números arredondados, 60% fica para o governo federal, 25% fica para o estado e 15% fica para o município. Então, tudo isso que ela falou, esses bilhões aí que são gerados na cidade, só fica 15% no município. É um erro muito grande. Isso não mexeram ainda. Essa era a grande briga da Federação das Associações Brasileiras de São Paulo, a FACESP. Sempre foi. A maior parte da arrecadação vai para o governo federal. Mas é uma outra discussão. Eu gostaria que a senhora, em um minuto, dissesse o seguinte: eu gostei de algumas coisas aqui. A senhora trabalha com o coração, deu vontade, o desafio é grande, a cidade é grande, tem o percentual do trabalho, a expectativa é positiva. Qual é a receita desse trabalho para ele ter êxito? Nessa sua vontade de trabalhar, de realizar, de atender o cidadão, qual é o maior desafio e como vencer esse desafio aí? Para o morador de Valinhos. Olha, Itamar, acho que uma pergunta assim bastante, até difícil de responder, né? Claro, se fosse fácil, fiz de propósito. Assim, eu acho que qualquer profissão, né, e qualquer desafio na nossa vida, para ser mãe, que é o maior desafio na vida de todas as mulheres, né? A gente profissionalmente tem um grande desafio, mas ser mãe é o maior de todos e o mais gratificante de todos. Mas eu acho que assim, é você ter amor pelo que faz e ter amor ao próximo, né? Isso faz com que a gente consiga se dedicar, com que a gente consiga se blindar, né, das críticas, porque elas vão existir, né? A gente não vai agradar a todos o tempo todo, elas vão existir. E a gente tem que saber que, às vezes, a pessoa que está criticando, ela não sabe a verdade como um todo, ela não está enxergando o que eu estou enxergando, né? Ela não enxerga o que a cidade precisa, onde nós precisamos fazer, que tem algumas locais que precisam mais. Então, assim, a gente tem que ter essa compreensão, então não pode trazer para o lado pessoal as críticas. Mas a gente tem que usar as críticas para falar, poxa, tal situação precisa melhorar, né? A gente precisa construir sobre essas críticas, mas eu penso que o amor, né, faz com que a gente tenha dedicação, com que a gente tenha coragem, vontade de realizar. E, assim, eu sou, assim, profissionalmente muito realizada pelo trabalho, né, que eu fiz durante 23 anos na Polícia Militar,
E agora, completando 3 anos aí à frente da gestão pública da cidade de Valinhos, eu acordo todo dia. Eu durmo e acordo todo dia, né? Coloco minha cabeça no travesseiro, durmo e acordo com a consciência tranquila, que eu estou fazendo a minha parte e feliz por estar fazendo a minha parte. Com paixão, com amor, com dedicação, e precisa gostar das pessoas, né? Sem dúvida. Isso a gente vê na Capitã. Nossa, Capitã, muito obrigado. Eu estou muito feliz. Esse ano aqui é um ano de eleição, vai só mais um pedacinho. Como é que você acha que vai ser esse ano de desafio? Vamos encerrar com esse porque bastidores da política. Isso preocupa? Isso está na meta, na sua meta aí de realização? Ou vai ser uma consequência que é o reconhecimento da população pela tua vontade, pelo teu foco, pelo tudo que vocês estão fazendo no governo? Quando eu digo a senhora, é a senhora e toda a equipe. Sim. Olha, Itamar, de fato, né, a gente está em ano de eleição, a gente sabe que é um desafio para todos nós, mas eu entendo assim, foram 3/4 do nosso período de gestão que a gente fez. Ainda tem 1/4. Esse ano representa 1/4 do meu período de gestão. Então, um ano inteiro de trabalho ainda. Então, eu foco em muito trabalho, muita entrega e muitas realizações. Então, eu acho cedo para a gente falar assim, não, eu vou estar lá. Mas, se for a vontade da população, falar, vamos dar continuidade ao trabalho, eu acho que é um caminho natural a gente se colocar à disposição. Mas, uma coisa me preocupa, agora eu tenho que te confessar um pouquinho, viu, Itamar, que é o quê? Os extremos, a polarização extrema e a falta de equilíbrio. Quando a gente fala nesse extremo, o 8 ou 80, o extremo esquerdo ou extrema direita, as pessoas estão raivosas, as pessoas levam para o lado pessoal. Ácidas. Exatamente, usou o vermelho, pronto, do extremo de um lado, usou o verde e amarelo do extremo do outro. Então, esse sentimento de revanchismo, esse sentimento de ódio, ele prejudica a todos nós. E o meu receio é que na campanha desse ano nós tenhamos esse ódio no coração das pessoas. E esse ódio, quando a gente sabe das tecnologias que existem hoje, esse ódio é capaz de destruir a vida de pessoas. Isso me preocupa muito, né? Porque a gente está falando vida de pessoas que estão ali se dedicando por algo que é público, né? Prefeitos, vereadores, ou pessoas que queiram ser prefeitos ou vereadores, né? Que se dedicam ali, que têm suas famílias, que são seres humanos e que podem ser atacados, pessoalmente atacados, com tecnologia que vai fazer com que o seu rosto apareça, a sua voz fale alguma coisa que não é você. Isso me preocupa muito. Mas eu tenho certeza que as pessoas, e que nossa legislação vai se atualizar e que as pessoas vão ter o bom senso de discernir. Por isso que o olho no olho, as visitas que você faz em toda a cidade, as pessoas vão identificar e, se isso acontecer, elas vão saber que não foi a senhora que fez ou que falou, tenho a certeza. Exatamente. Para finalizar a questão dos bastidores da política, o professor Vira da Jovem Pan disse isso já há 5, 6 anos, eu sempre defendi. O brasileiro precisa também aprender a parar de votar pelo achismo, parar de votar porque o candidato é bonito, porque a candidata é bonita, porque eu gosto dele, vota porque gosta. É importante ver, e nós falamos isso no início do bate-papo, capitã, a carreira da pessoa, o que ela já realizou, o que ela administrou, o que ela tem. Porque tem muita gente querendo ser prefeito nas cidades e nunca foi nada. E aí vocês viram nesse bate-papo o compromisso que é assumir uma administração pública. Então, eu tenho exemplos grandes para dar na região, de homens públicos aqui que foram vereadores, presidente de Câmara, eram empresários, tinham uma história de vida. Tem gente que não tem realização nenhuma, nunca foi responsável por nada e faz questão de fazer campanha sempre. O povo precisa parar de acreditar em ideologia e começar a acreditar em realização e entregas. Entregas é o que fala o Danilo João em Cajamar. Não, o Danilo não, é o Parimosca aqui em Jundiaí. Aqui é não deixar ninguém para trás. Entregas, realizar as coisas. E a senhora está realizando isso em Valinhos. E quando eu disse que não defendo, não sou advogado nenhum político, eu sou advogado do povo e vou provar isso para vocês. O que eu defendo aqui, esse é o desafio do trabalho. Mostrar para as pessoas realmente quem tem o coração bom, quem tem o acolhimento, quem trabalha pelo próximo, em qualquer lugar da sua vida que você tiver, na empresa, no setor público, no setor privado, na igreja, na família, quando você gosta das pessoas e faz, eu defendo, eu identifico isso nas pessoas. Tanto que eu vou finalizar dizendo o seguinte, capitão, você que nos acompanha em Valinhos, em toda a região metropolitana e para onde for que depois vai para o YouTube, nunca vocês viram na minha vida inteirinha, eu não tenho nem foto, nem proximidade com ninguém da esquerda, porque eu nunca acreditei nessa gente. Que bastidores da política, eu não confio nessa gente, não gosto dessa gente, mas respeito quem gosta, não entro nessa dicotomia. Eu gosto das pessoas de bem, as pessoas de direita, as pessoas conservadoras. E a senhora está aqui exatamente por isso. Eu identifiquei isso.
Eu vi na Capitã Lucimar alguém que queria, alguém que foi atrás de realizar. Ela está mostrando aqui um trabalho difícil, um desafio difícil e está à disposição até para repetir, se for vontade do povo. Se o povo entende que melhorou a escola, está reformada, que as vans estão novas, que o medicamento chega, que melhorou o sistema de entrega, que as ruas começam a melhorar. Não vai melhorar a cidade inteira da noite para o dia, não vai melhorar. Que a cidade tem bons números. Eu tenho certeza que não tem como ser, eu votei nele porque eu achei ele legal. Para com isso, né? Isso é um defeito do brasileiro, é defeito do povo, viu? Eu puxo a orelha do povo. Eu defendo o povo, mas puxo a orelha também, né? Então, capitã, muito obrigado. A gente teria muito mais coisa para falar. Já estouramos o tempo, o Luan está brabo demais ali. A gente vai dar um jeito. E agradecer mais uma vez a cidade de Valinhos, a sua presença aqui. Pode finalizar, capitã. Eu agradeço imensamente, Itamar. Sempre é uma felicidade para mim falar um pouquinho do nosso trabalho, falar da nossa cidade, pensar nas realizações de tudo que já foi feito, né? E tudo que ainda existe, né? Tudo ainda que está por vir, que fará Valinhos crescer ainda mais. Então, é uma felicidade muito grande. Muito obrigada pela oportunidade de a gente falar um pouco. E neste momento a gente vive uma energia, nessas últimas eleições, de prefeitos eleitos de bom coração, de acolhimento, viu? Na região metropolitana, aí, fora a região metropolitana, Valinhos, a senhora, Cajamar é o Danilo João, que tem feito um trabalho sensacional, que está fora da região metropolitana, e a gente atende também. Eu estou sentindo uma energia de vontade de realização, porque chega da política antiga, a política de corrupção, a política de enganação, a política de esperança, que promete casa própria por meio eles criam aí um consórcio, sei lá o quê, a pessoa paga e a casa não sai, né? Como é que é o nome? Uma cooperativa. Tem gente que faz cooperativa, promete casa e não sai. Chega disso. O povo precisa de respeito e dignidade. Então, toda a sorte do mundo, a gente está aqui para ajudar quem é do bem e quem quer melhorar a vida das pessoas. E a senhora é uma pessoa dessa, por isso que eu convidei. Obrigado, viu, capitã? Obrigada. Grande abraço. E você compartilha aí no nosso YouTube, no Instagram, se inscreva no canal. Até o próximo encontro.